Você pode agora parar de ser enganados, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Ensinamos da Quimbanda, todos os fundamentos da Quimbanda, o que significa cada coisa, cada elemento, você aprende tudo. Existe já 4 níveis de cursos de Quimbanda, desde o iniciante até o mais avançado, para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, ou até mesmo você pode começar estudando um e ir galgando para os próximos. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então praticamente ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. E é isso, um axé e até a próxima. A Maria Padilha, Rainha das Almas, ela acaba sendo exigente demais. Quando ela começa a entrar em vibrações, ela espera que o médium já tenha tudo pronto. Elas não gostam muito de trabalhar, não. Elas gostam de ter tronos, de ter boa vida, de serem bem tratadas. Então elas, geralmente, acabam tendo um bloqueio grande sobre a vida do médium. Porque precisa tratar elas muito bem para que elas cedam alguma coisa. São senhoras de caminhos, mas gostam muito de receber e pouco dar. Geralmente elas criam exércitos, que são pessoas que vão trabalhar para elas. Então, às vezes, se tiver caminhos de negócio, é interessante fazer negócios com ela, principalmente envolvendo política. Pessoas que têm Padilha das Almas são bem desenvolvidas na política. Poderiam, inclusive, vir a se candidatar com política e começar uma movimentação por causa dos pensamentos. Também é uma coisa interessante para a senhora. A questão da sedução poderia ser até mesmo cabarés, ou coisas mais específicas como controles de mulheres e coisas do gênero, porque as mulheres de hoje, principalmente nas vibrações de almas, que tem muito, as vibrações de almas, elas sempre querem ter benefícios sem trabalhar. Então elas nunca conseguem parar em lugar nenhum, porque elas sempre acham que são menosprezadas. Se você educa mulheres assim, a ponto de trabalhar com elas uma sedução, a senhora consegue, devido à Rainha das Almas e firmezas com Padilha da linha de pacto, a fazer grandes transformações em grandes cabarés. Então, atender públicos mais selecionados, inclusive políticos, ou até mesmo pessoas que têm empresas milionárias que poderiam trazer negócios. Mas teria que não poder ter pena e nem dó de mulher nenhuma. E ao contrário disso, fazerem com que elas se apaixonem por aquilo, pelo trabalho, pela sedução. E que nunca se apaixonem por homens. As paixões por homens, elas acabam trazendo condenações e elas acabam se desencaminhando. Se a senhora fazer ela ter raiva de homem a ponto de elas serem dominadoras, muitos homens que têm muito dinheiro, são casados, são milionários, eles procuram mulheres que sejam fortes na cama, mas ao mesmo tempo vaidosas e que dominam eles. Muitas das vezes, na qualidade da mulher, de repente nem penetrada ela será. Simplesmente ela pode fazer inversões de papéis, que o que mais tem por aí são os homens que não assumem e não podem assumir a sexualidade
e ficam buscando esses caminhos para sedução, para linhas de prazer. Então seria um sadomasoquista. A senhora tem que sempre estar muito bem produzida. Sim. Como a abertura de um show, sempre ter um show, sempre servir bebidas finas, boas, sempre atender pessoas bem selecionadas, coloca lugares que separe as classes. A senhora tem que entender sobre classes e não pode misturar todo mundo. Se misturar todo mundo, vira aquele puteiro de esquina. Então é uma coisa interessante. Isso daria muito dinheiro. A senhora praticamente seria milionária. Começaria a ganhar muito dinheiro porque estaria com os dois no mesmo lugar, que seria a bebida e ainda as mulheres. Porque o homem gosta, minha filha, de uma versão mais masculinizada das mulheres, como um poder. Então seria aonde o homem seria comandado, mas entre quatro paredes que nunca seria aberto ao público. E dentro das quatro paredes convencionais, ele mandaria na relação. A Padilha, a rainha das almas, ela quer ser exaltada. Ela não quer trabalhar. A condenação das pessoas que têm pactos com Padilhas são ser sacrificados dentro desses lugares. Porque passa por um inferno astral sexual. Então as piores violações são feitas dentro de um inferno astral desse. Os infernos astrais, eles ocorrem a todo instante, toda noite. Que são quando são levados para algum lugar e são açoitados quando não fazem algo que deveriam fazer. Tem um caminho interessante de pegar pessoas que querem esse inferno astral, que querem ser judiadas. São pessoas que querem ser, de certa forma, agredidas naqueles parâmetros de dominações. Seria como se fosse aquela... que ele tenha uma boate. Uma boate muito bonita. Seria como se fosse aquilo com shows de entrada, mas teria as partes que a pessoa pode sair com as meninas que dançam. Então tem que ser meninas talentosas, bonitas, jovens. E meninas que carregam padilhas das almas. Porque elas vão gostar de estar sobre aquele poder. Então elas vão estar se sentindo poderosas em dominar homens. E a guerra entre elas justamente faz com que você ganhe mais, porque cada uma vai querer parecer mais que a outra. Na Quimbanda, tô esperando você iniciar aqui, hein? Você estudar aqui. Tem que estudar comigo, falar comigo. Se quiser, eu te dou um caminho para você entrar agora, de duas formas. Ou você entra como dizimista por no mínimo 17 meses, ou você entra como o parcelamento que eu fiz para outros filhos também, que é 12 vezes de 259. Aí você ganha a proteção da casa e todos os estudos. Aí é por um ano, você fica pagando esse valor sem poder sair. Um compromisso. Se fechar acordo comigo, você começa a estudar amanhã já.